Shalom, Erev Tov, são 14 horas 19 minutos. Eu não consegui fazer, ontem à noite. Realmente, atividades mentais cansam também, E eu fiquei 16 horas escrevendo, desenhando, preparando a palestra, E tudo isso me deixou cansado e eu acabei dormindo a noite toda, então eu acabei não vindo de madrugada para fazer nosso texto diário de ontem. Esse aqui, então, vai ficar sendo o nosso texto diário de ontem e de hoje, tá? Nós vamos falar hoje a respeito da solidão. Observem, é muito comum, as pessoas se queixarem de solidão. Na verdade, todos nós somos sós. A partir do momento em que o Pai nos formou, em que o Pai nos criou, e que cada ser humano é um ser diferente do outro, nós podemos perceber que nós somos sós. Sabemos, que o Pai nos escolhe, nos elege dentre a humanidade para sermos kadosh, separados, também nos torna criaturas sós. Observem, o servo de Yahu, ele é uma criatura só, assim como os mundanos também, Por quê? Porque não tem duas cabeças iguais, não tem dois seres humanos que pensem da mesma forma, não existem duas pessoas que vejam as coisas com os mesmos olhos. Às vezes você olha sei lá, você está passando na rua, você olha para uma vitrine e você acha uma roupa bonita, e a pessoa que está contigo olha e diz, nossa, que coisa feia. Não é assim? Então, na realidade, essa tentativa, do ser humano de viver em sociedade é toda uma ilusão, onde as pessoas tentam se amoldar a um sistema que, na realidade, quando você conhece, por exemplo, quando você conhece mais uma pessoa, se aproxima de alguém, você percebe que você não é o único louco, Todo mundo na verdade, os padrões de normalidade existentes nas sociedades mundiais, nos tornam loucos. Porque eu posso até não infringir certos padrões, mas com certeza muitos deles, para mim, não valem nada, Muitas vezes nós nos portamos de formas que, na verdade, não são aquilo que nós somos. É muito raro você ver pessoas sinceras. Nós vivemos num mundo onde ser sincero é como se fosse uma maldição. Porque as pessoas não querem ouvir aquilo que você realmente pensa, ou que você realmente crê, ou que você realmente sente. As pessoas querem ouvir aquilo que, como disse Shaul, faz cócegas nos seus ouvidos. Eu quero ler uns textos,
para demonstrar que isso é assim mesmo, né? Eu vou começar falando aqui uma frase, né, dita pelo Mashiach, mas que na verdade Yaakov, Tiago, né, foi quem escreveu no seu livro, no capítulo 1, versículo 22, que nos diz assim, né? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Bom, meus irmãos, quantas pessoas você conhece que começaram a praticar a palavra e acabaram retrocedendo quando descobriram, por exemplo, que iriam ficar sós? Eu conheci já um monte, entendeu? Eu continuo conhecendo pessoas que, por entenderem que a partir do momento que elas passam a receber de nosso Pai a visão, elas vão enxergar um pouco mais do que as que não recebem. E isso as tornará um monstro perante os outros. Então tem muita gente que teme isso. Por isso que está escrito que os tímidos não herdarão o reino. Porque, na verdade, você, a partir do momento que você é chamado, a partir do momento que você se torna um membro do povo, você tem toda uma sequência, né, lógica de mudanças que vão ocorrer contigo. Que não é nem você que vai fazer. O Mashiach disse, meu fardo é leve. Então, na verdade, quem vai estar fazendo essa mudança em ti é a palavra de nosso Pai sendo entendida, porque o Pai vai tirar a nossa venda. É a palavra de nosso Pai sendo ensinada pelo próprio Ruá de Ru. Então a coisa é bem complicada, né, meus irmãos? É bem complicada porque muita gente teme. Eu conheço pessoas, por exemplo, que continuam no sistema, continuam na Babilônia, porque elas se sentem sós. É claro, o remanescente de Axuru é um pequeno povo. Eu moro numa cidade de 20 mil habitantes, onde eu conheço uma pessoa que pensa, uma pessoa que recebe do Pai, uma pessoa que tem a fé que eu tenho. Minha esposa. Ao contrário dos cristãos, apesar de eu já ter feito muito isso no passado, eu não saio pelas ruas pregando. E aqui nessa cidade, se eu saísse pelas ruas pregando aquilo que o Pai já me mostrou, não que seja muito, mas o que ele já me mostrou, com certeza eu seria taxado de louco. Eu vivo numa cidade totalmente idólatra. Eu vivo numa cidade onde as pessoas praticamente 100% quase são católicas. Na palavra diz, né, que quem chama é o Pai e que ninguém vai até a Mashiach se o Pai não chamar. Então não adianta eu ficar me esgoelando
Não adianta eu ficar indo de casa em casa, como eu fazia quando eu era testemunho de Jeová, na minha juventude. Não adianta. Que o máximo que você vai conseguir é juntar pessoas solitárias que acham que ir a uma reunião uma vez, duas, três, quatro por semana numa igreja as torna menos solitárias. Observe. Vamos ler aqui o que o Mashiach, né, por intermédio de Abu Hanan, seu emissário, né, João, nos conta aqui em Abu Hanan 6, 59 a 61, 63 a 67. Eu pulei aqui o versículo 62 porque é um versículo que foi enxertado, né, para dar uma conotação trinitariana na coisa. Tá? Então eu não vou nem lê-lo, né? Vamos começar no 59. Diz assim: E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Bom, para quem não sabe, Cafarnaum era a cidade onde ele vivia, Yahushua. Essa história de Nazaré é uma história, né? Nazaré nem existia na época em que o Mashiach viveu. Nazaré foi fundada pelos romanos na Judéia, próximo do quinto século, para dar apoio aos ensinos espúrios do cristianismo. Tá? Então, ele estava na sua cidade, onde ele tinha uma casa, inclusive. Vocês podem ver isso lendo algum dos livros, né? No 60 diz assim: Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Ou seja, Yahushua estava lá discursando, estava lá, na verdade, ensinando, né, a palavra do seu Ru, né, que o tornou o seu Mashiach. E os próprios emissários dele disseram, né, os discípulos, todos que estavam ali reunidos juntos: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? No 61 diz assim: Sabendo, pois, Yahushua em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isso escandaliza-vos? Aí eu pulei o versículo 62, né? Que é um versículo espúrio, que foi enxertado aí, e também foi enxertado em Salmos, né? Aí no 63 diz assim: O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Yahushua desde o princípio quem eram os que não criam. E quem era o que havia de o entregar, inclusive, né? Aqui ele citando Yahudá. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então observe que aquelas pessoas que ali estavam, grande parte delas, era como na cristandade hoje, né? Não são chamados, são oferecidos. Porque eles vão até lá porque se sentem solitários, precisam de uma religião achando que é uma muleta. E chega lá e aceitam ao Mashiach. Percebe? Se oferecem. Eu aceito, JC. Então ele diz: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E olha o que diz no 66.
Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que buscam algum conhecimento da palavra, ou buscam uma igreja, ou buscam qualquer tipo de religião, o faz porque quis. Não porque o pai o levou. E essas pessoas são orgulhosas. Não, porque eu aceitei o Senhor e parei de fumar, parei de beber, aí ele é santo. Então, no 66 diz, desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê? Se perguntavam, né, para si próprios e uns para os outros, como assim eu não posso vir até Yahushua se o pai não permitir? Quem é ele? E ele percebeu que até entre os 12 emissários começou a haver um blablazinho, né? E ele vira para eles e diz, quereis vós também retirar-vos? Observem, isso demonstra claramente que para o Mashiach não importava quem estivesse do lado dele. Importava se quem estivesse do lado dele tinha sido chamado pelo Pai. Entendem? Meus irmãos, números. Hoje, já há mais de 10 anos, para mim, que já tive igrejas bem grandes, tem uma conotação para mim de confusão, problema e de mortos esquentando bancos. E eu vejo que o próprio Mashiach diz, querem ir também? Até logo. Se nós formos pensar na solidão que nós somos, porque nós somos pessoas sós, mesmo que você seja casado com uma pessoa que também pratica, que também procura fazer toda a vontade de Yahu, nós já somos separados, diferentes, pelo fato sexual de um ser homem ou de ser mulher. Nós sabemos isso, a própria palavra mostra, cada um tem o seu propósito, né? Que o Pai assim estabeleceu. O fato de que a ressurreição é individual já nos torna solitários. Por exemplo, eu não sei nem se eu receberei a herança. E se eu receber a herança, eu não tenho como saber se a pessoa que vive comigo vai receber também. Então isso, apesar de eu e minha esposa nos darmos super bem em tudo, a gente não briga, é uma coisa muito boa. Realmente eu agradeço todo dia ao Pai. Ontem eu conversava com ela à noite a esse respeito. Tanto eu como ela somos dois indivíduos. Está escrito que é uma só carne pelo ato sexual. Mas, na verdade, eu não tenho poder sobre
a libertação dela, para que ela possa receber a herança, assim como ela não tem poder sobre o meu. Porque ela pode conhecer o Sérgio, que está aqui falando, como muitos conhecem, ela pode ter a vantagem de conviver comigo 24 horas por dia, mas ela não sabe o que está aqui, ó. E o pai sabe. Veja, o pai diz assim, sede como eu, e eu sou santo. Nós sabemos que santo é kadosh, que significa separado. Não existem duas criaturas igual ao pai. Então o pai é só. É único. Observem bem o que o próprio pai, por intermédio de Jó e Job, ele diz. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Yeshayahu, Isaías, no capítulo 44, versículo 24, seu livro, ele diz o seguinte: assim diz Yahu, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Hu que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Que sozinho. É notório, né? Nós sabemos que, por exemplo, na parte em que os nécios chamam de Novo Testamento, por muitas vezes ocorreu, né, de nós lermos que Yahushua HaMashiach, ele se ausentava, né, dos demais, se afastava para conversar com o Pai. Aqui nós temos, por exemplo, o Yohanan Moshe, Marcos, né, no capítulo 6, versículo 47, diz assim: e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho, em terra. Observe as maiores lutas que ele teve na vida dele e passou sozinho. Nós temos que entender que as perseguições, nós temos que entender que as provações, né, que são justamente os testes que o Pai faz conosco, são individuais. Porque cada um de nós tem uma fraqueza, cada um de nós é um ser, o que nos torna únicos, portanto, sós. Veja, eu nasci em São Paulo, né, na capital, uma cidade grande, cheia de gente, sempre tive muitos amigos, mas sempre fui solitário. Eu pergunto, e você? Como você se sente? Eu me transformei numa pessoa muito diferente daquilo que eu era. Eu era uma pessoa que saía muito, não saí para me divertir, mas saía muito, passeava muito, viajava muito. Eu vivia indo em outras congregações, fazendo palestras, etc, etc. Então tinha contato com muita gente. Mas eu, intimamente, sempre me senti só. De uns anos para cá, deixa eu primeiro falar uma coisa. E esse sentir-se só
me fazia não estar bem. Faltava, né? Então tem gente que sai por aí, vira alcoólatra, tem gente que sai por aí e se droga, tem gente que sai por aí fazendo sexo com todo mundo, tem gente que sai por aí indo a baladas e baladas e baladas para ver se preenche aquele vazio que a solidão provoca. Então, assim como qualquer outro ser humano, eu não sou nada além de qualquer outro ser humano, eu senti esse vazio e eu preenchia ele. Nessa época eu tinha dinheiro. Eu preenchia ele, por exemplo, eu tinha uma empresa, né, próxima ali à Avenida Paulista, no Oscar Freire, e eu preenchia saindo às 6 e pouco da tarde da empresa, indo para um shopping, onde eu comia alguma coisa. Naquela época tinha muita lojinha de CD, hoje você nem encontra mais CD para vender, né? A não ser nas grandes livrarias, tipo Cultura, etc. E eu quase que diariamente comprava um CD de música. Eu amo música. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Deixa eu ver. Ah, tá ali, ó. Atrás de mim, tá vendo? Até velho, né? Esse móvel aqui, ó. Como é que eu faço para mostrar aí? Bom, vocês estão vendo aqui, né? Do meu lado direito. Tem 3 fotos, né? Ele tá descascado. Essa escrivaninha eu ganhei de meu pai quando eu tinha 7 anos de idade. Quando eu entrei na escola. E isso me acompanha até hoje. E é tão bom, porque as coisas antigas são boas, né? Que aconteceu de sair essa casquinha aqui, porque durante alguns anos eu morei num apartamento sozinho, quando eu fiquei solteiro, né? E aqui em cima eu punha vasinhos de planta e molhava ali mesmo. Então, caía água sobre ele e pegava sol direto. Ele inteirinho, a parte de cima como a de baixo, são apenas CDs de música. Então, aquilo preenchia. Hoje, raramente eu saio à rua. O dono da casa que nós vivemos, ele tem ao nosso lado aqui um comércio. Então, quando eu vou mais para o centrinho, porque eu estou no centro, mas quando eu vou mais para o centro ainda, né, onde tem a pracinha, onde tem a igreja matriz, etc., eu passo de frente ao estabelecimento dele. E ele olha para mim e fala, já é de novo? Eu falo, é. Sabe por que ele pergunta isso? Porque ele só me vê descer. Eu digo descer porque é um leve declínio aqui, né? Para a gente chegar lá. Na volta é um pouquinho subida. No dia que eu vou me consultar, porque eu tenho a pressão alta, tenho um pouco de diabetes, né? Então eu tenho que tomar remedinho e tal. Então a cada 2 meses eu tenho que passar lá para pegar uma receita para trocar o remédio, para pegar mais remédio. Assim já estou 1 ano. Eu saio de dentro de casa quando eu quero ver se tem lua para filmar. Primeiro, porque eu não tenho mais tempo. Segundo, porque fazer o que na rua? Olhar para a cara dos outros? Aqui eu tenho tudo que eu preciso. E observem, aquela porta está fechada. Dali para lá é o restante da minha casa.
Minha esposa deve estar agora na cozinha fazendo almoço, alguma coisa assim. Ou no ateliê dela, costurando, que é na frente de casa. Mas eu já vai fazer uns 10 anos que eu não me sinto só. Que eu não sinto vazio. Isso faz com que eu olhe para qualquer ser humano e diga na cara dele aquilo que o Espírito me manda dizer. Essa solidão te aflige? Esse vazio existe em você ainda? Observe, não existe nada que preencha esse vazio, a não ser a certeza de que estamos com o nosso Pai. Porque aí a nossa fé faz com que nós não temamos a nada. Porque muito desse vazio, muito dessa busca por pessoas, muito desse sentir-se sozinho, vem do medo. Porque nós sabemos que nós somos mortais, porque nós sabemos que a nossa vida é uma passagem rápida, e isso traz medo. A partir do momento que você sente que você tem o Pai contigo, sente que o Espírito dele lhe ajuda, sente que ele está lhe dando a entender a sua palavra, e lhe dá coragem bastante para você chegar para quem for e dizer o que eu vou obedecer primeiro aos homens e depois a ti, assim como Kefa fez, né? Então, meus irmãos, cada um de nós é uma criatura solitária. Aqueles, então, que vivem numa família dividida, que é a grande parte que eu conheço, ou o marido crê, a esposa não, ou vice-versa, né? Se sentem, dizem que são sós porque a esposa ou o marido não estão juntos. Eu e minha esposa estamos juntos. Mas com certeza, tanto eu como ela, não nos sentimos mais sós. Porque temos ao nosso Pai. Eu tenho a certeza absoluta de estar sendo amparado, de estar sendo guardado. O Machia orou lá em João 17:17. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Tem gente, por exemplo, que deixa de cumprir com a lei de Ahu porque teme perder um emprego, porque teme arrumar confusão com a família. Se você está realmente com o Hu, significa ele ter te chamado, ter te dado, né? Você se ver e você se encontrar na situação horrível que você é, para que você possa se arrepender. Se você realmente é chamado, então ele vai tirar a venda dos seus olhos e você vai começar a enxergar. Enxergar o quê? A verdade. A verdade é o quê? É a palavra dele. Alguém que é chamado jamais vai apertar a mão de um pária, como é o Trump, e agradecer
por Yerushalayim. Porque se fosse chamado, saberia que assim tinha que ser. Que o Pai apenas usa a humanidade para fazer aquilo que ele quer, para que seja estabelecido o reino dele e a vontade dele seja feita sobre esse reino. Então, se você se sente só, é duas coisas. Ou você ainda não se tocou que o Pai te chamou e você continua agindo com a tua própria cabeça, ou ele não te chamou. Porque ser só faz parte do ser humano. Um beijo na testa e no coração para todos. Pensem nisso. Eu coloquei um filme, o link de um filme do YouTube que eu assisti ontem à noite com minha esposa, que eu acho que vocês deveriam assistir. Eu até coloquei. Assistam e coloquem-se no lugar das pessoas que estão ali. Né? Da família que faz o elenco principal do filme. Tá? Porque nós vamos ver muito daquilo a partir da virada desse ano. Não da virada 31 de dezembro. Nós estamos no dia 5/10 do calendário segundo a Bíblia. Eu estou falando do ano que vem, Bíblia. Tá? Onde a festa dos tabernáculos cairá no 7º mês. Se não tivermos 13º mês, será entre setembro e outubro. Tá? Mas vocês já devem estar sabendo do que eu estou falando, porque vocês não são trouxas e vocês estão vendo o que está acontecendo pelo mundo. Então, meus irmãos, o tempo já está sendo abreviado. Amanhã estaremos fazendo a palestra, primeiro dia. Não tem mais vaga. Não juntou 20 pessoas. 28 se inscreveram. E vão participar 18. Ou seja, 10 já provaram no teste que o preço que eu cobrei foi mais do que simbólico, né? Então, 10 já demonstraram no teste que o sim delas não vale nada. E tem uma outra coisa que eu acho que muita gente não se tocou. Eu fiz a propósito. Veja, a primeira palestra será no dia 24/12, às 22 horas. A segunda palestra será no dia 31/12, às 22 horas. Me entendem? Então, essas pessoas que, vamos dizer assim, preferiram, né, festejar a festa do Papa do que assistir uma palestra sobre os próximos dias, eu deletei. Porque não merecem estar. Eu não vou mais jogar a conversa fora. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão sair falando mal de mim. E falem. Eu não tenho medo disso. Se eu tivesse medo disso, eu não estava há 35 anos nisso. Cada porrada que a gente leva, a gente fica com a casca mais grossa, só isso. Shalom para todos, tenham uma ótima tarde de sábado. Tenham um ótimo fim de semana. E para quem vai estar na palestra, até amanhã. Shalom, shalom. Fui.